o medo da morte, que é o medo mais desafiador de todos nós. Quando a gente pergunta, você tem medo da morte? Muitas pessoas falam, não tenho medo da morte. Sim. Propriamente dito, quando alguém te pergunta isso, a primeira coisa que você vai falar, não tenho medo da morte. Mas não é a morte, às vezes, que nós temos medo. O maior medo é o medo de ficar doente. E sequer percebemos. Por quê? Porque a morte fechou os olhos aqui, automaticamente abre em outra dimensão. Mas e o quanto vai durar esse processo até realmente a hora da morte chegar? Que seria aquela agonia propriamente dito, o ficar doente, o ter que tomar medicamentos, o ter que dar trabalho para o outro. Então, sempre que alguém perguntar para você, você tem medo da morte? Da morte não, mas muitas das vezes é o medo de ficar doente que nós temos. Então, vamos falar um pouquinho mais profundo sobre esse medo da morte. O medo mais desafiador de se ultrapassar refere-se a todos os 3 medos anteriores, morte sendo encarada como um sentimento de abandono, de solidão, como se alguém que morresse nos abandonasse e vamos ficar sozinhos. Medo de perder a vida ou perder pessoas queridas. Situações que estão nos colocando em perigo. Assalto, doenças, acidentes, violência, entre outros. Medo do desconhecido. Algo bem interessante, uma frase que me chamou muita atenção, eu falo que para mim serviu como um processo de libertação, porque é aquilo, todos nós temos medo da morte, não adianta a gente falar que não tem, porque tem. Se não é o medo da morte, é o medo de ficar doente. Uma professora minha um dia falou o seguinte, que não precisamos ficar doentes para morrer, podemos morrer com saúde e com vitalidade. E quando ela falou essas palavras, como se tivesse tirado um peso das minhas costas, porque eu lembrei daquelas escrituras indianas, que vira e mexe, às vezes eu leio e tal, os Yoga Sutras de Patanjali, que lá conta histórias de sadhus que às vezes viviam 100 anos, 200 anos, 150, 300 anos. Chegou o momento da partida, eles simplesmente sentavam ali e saíam do corpo. Automaticamente é como se eu tivesse recebido algo assim libertador em meu interior. Gente, isso é real, isso é verdadeiro. Não precisamos ficar doentes para morrer. Temos que de pouquinho em pouquinho quebrar essa crença limitante, porque quando realmente conseguirmos quebrar essa crença limitante, automaticamente a gente vai se libertando das doenças e tudo mais. Uma frase bem interessante que agora eu vou falar para vocês. Vença o medo da morte e parabenize a morte pelo medo. Aos pouquinhos a gente vai vencendo esse medo. O medo da morte, ele também está relacionado com o medo de consciências extrafísicas de quem já faleceu, os famosos fantasmas, principalmente quando a gente é criança. O fulano morreu, vai vir puxar seu pé, aquelas coisas que a gente ouvia desde criança. E a gente vai criando esse medo, cada dia vai ficando mais gigante. O medo de ficar tenso ao aplicar uma técnica para sair do corpo, que está relacionado com a viagem astral. Às vezes você está ali fazendo uma meditação, você está com o corpo tranquilo, relaxado, bem sossegadinho. De repente você vai sentindo essa leveza, o braço não mexe, a perna não mexe, às vezes formiga, dá aquele medo, você automaticamente já cancela todo o processo de relaxamento. E isso está relacionado com o medo da morte. Excesso de preocupação com os nossos entes queridos. Às vezes o pai ou a mãe ou o filho deu uma tosse e você já está lá em cima. E aquilo dispara uma ansiedade tão grande dentro de você que às vezes você não consegue dormir, você perde o sono e automaticamente vem um monte de problema de saúde junto. Rezar implorando por misericórdia. Não me leve, não quero morrer agora, algo nesse sentido. Ficar de luto por um longo tempo. Algo que eu vi, que eu achei muito interessante quando eu fui em Portugal, eles têm muito essa tradição até hoje. Os esposos morrem e as esposas ficam de luto, propriamente dito, pro resto da vida. Sempre aquela roupinha preta, nunca coloca uma outra cor de roupa. A gente vê muito isso nas aldeias. Então é uma crença limitante que eles têm muito forte dentro deles, relacionado a esse
ficar de luto depois que o esposo ou a esposa morre. Outro também que está relacionado com o medo da morte é apresentar manias e superstições, tipo, a coruja cantou no canto da casa, alguém vai morrer no dia seguinte. O galo cantou às 10 da noite, é porque alguém vai morrer. Ah, eu sonhei com dente, é porque alguém vai morrer. Então existem muitas superstições relacionadas a isso daí. Outro também que está relacionado com o medo da morte é sentir-se desconfortável quando você tem que visitar alguém no hospital. Daqueles arrepios, aqueles calafrios, eu não vou lá não, não dá para ir outra pessoa no meu lugar, e acaba acontecendo isso daí. Outro também, não suportar ir em velório. Eu não consigo ir em velório, eu passo mal, ou às vezes ir em cemitério, não, eu não vou em cemitério, eu passo mal em isso ou aquilo. A gente sabe que às vezes no cemitério tem toda uma energia, às vezes que realmente tem pessoas que não sentem bem, mas uma coisa é você não se sentir bem num local que você percebe que a energia realmente é pesada e tudo mais, e outra coisa é você, eu não vou porque eu tenho medo. Então é isso que a gente tem que voltar a atenção para o nosso interior e perceber o que realmente está acontecendo em nós. E tem muitas pessoas que também falam assim, se eu ouvir falar sobre morte já estraga o meu dia. Também é uma crença limitante que a gente precisa ser trabalhado dentro de nós. É bem interessante esse gráfico aqui. O medo da morte nada mais é do que o medo de perder o nosso ego. O ego, às vezes, é tão forte dentro de nós, seja o orgulho, a ira, a cobiça, a inveja, a luxúria, a gula ou a preguiça, que eles não querem ir embora, eles querem continuar vivendo. Por quê? Porque se nós realmente confiamos no processo da vida, deixamos esse processo, o fluxo da vida fluir, automaticamente a gente vai perdendo esses medos de pouquinho em pouquinho. E qual o segredo, então, para perder esse medo da morte? Ou pelo menos buscar esse autoconhecimento e ir soltando de pouquinho em pouquinho, porque ninguém se liberta do medo do dia para a noite. É um processo que a gente tem que estar trabalhando dia após dia. Quando nós começamos a buscar o autoconhecimento, voltar a atenção para o nosso interior e começamos a acessar essa grande espiritualidade, conseguimos ter esse entendimento do que acontece nas outras dimensões, de que não existe só a terceira dimensão, que Einstein já estudava sobre isso. Tem uma parte da Bíblia que eu não lembro qual em específica, que fala sobre os 144 mil. Esse 144 mil está relacionado com 144 mil universos paralelos. Isso já era estudado na Europa há muitos anos atrás, onde todas as construções eram construídas em forma de dodecaedro, que nada mais é do que o resumo do universo. Que se você for multiplicar 12 vezes 12 dá 144, que está relacionado com esses 144 mil universos paralelos. Em resumo, nós estamos na terceira dimensão, só existe mais 143 mil dimensões por aí. É uma das formas da gente conseguir realmente ir soltando esses medos, de pouquinho em pouquinho se libertando deles. Mais uma comprovação desse dodecaedro, dessas 144 mil dimensões, são os 12 apóstolos, os 12 signos do zodíaco e as 12 tribos de Judá. Tudo isso daí foi criado baseado nesse dodecaedro, que é os universos paralelos, o resumo do universo. Então, esse 12, ele tem todo um significado, ele tem todo um porquê. Quanto mais maturidade espiritual crescer em nós, mais perceberemos maneiras sábias de agir sem medo e sem culpa. Então, eu digo para vocês, de tudo isso que eu falei até agora, eu procuro assim fazer o resumo de que devemos confiar no processo da vida, devemos deixar o fluxo da vida fluir naturalmente, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai se libertando desses medos, mas quando seguramos, quando trancamos a energia, automaticamente vem um monte de problemas junto. E tudo isso também se resume em uma única palavra: amor. O amor verdadeiro supera a morte, o abandono, as perdas, a dor, a solidão e a traição. O amor verdadeiro traz segurança e traz proteção. Por quê?
Todos nós somos passageiros de um gigantesco barco no universo. Nada é nosso, tudo é do universo. Quando realmente conseguimos entender isso, mas com consciência, com sentir, vamos conseguindo soltando esses medos aos poucos. É um trabalho por toda a nossa vida. Não queira resolver isso do dia para a noite. Uma coisa que eu sempre falo, paciência consigo mesmo. Muitas das vezes nós temos paciência com tudo ao nosso redor e com todos, mas nós não temos paciência conosco mesmo. Então há necessidade de ter paciência conosco mesmo. E quando nós aprendemos a ter essa paciência conosco mesmo, vamos encontrar essa paz perene que já existe dentro de nós. Imagine um planeta onde todos trabalham sem medo, sem esses medos internos, e aprendem a lidar com a sua espiritualidade. Então, não teremos pontos fracos para os nossos opositores e todas as guerras do planeta cessarão. Procure ajuda para eliminar esses medos, seja eles os mais profundos, os mais superficiais. Aqueles profundos do nosso inconsciente que causam tanta dor, tanto sofrimento. Não hesite em pedir ajuda. Vá buscar ajuda de um terapeuta, de um profissional qualificado e tal, mas não fique muitas das vezes com esses fantasmas internos que tanto trazem problemas de saúde, tanto trazem doenças para o nosso dia a dia, para o nosso corpo. É dessa forma que nós vamos conseguir tomar a decisão certa para acabar com o sofrimento. E o sofrimento de quem nós amamos também. Eu digo o seguinte, que esses medos dentro de nós, eles são ancestrais, mas eles só existem, só são sentidos em nosso interior com tanta intensidade, com tanta dor, porque o ser humano, nós nos distanciamos muito da fonte criadora, de onde nós viemos.